Jujutsu Kaisen é conhecido, dentre muitas coisas, por possuir regras e um sistema de poder por vezes complicado e que vai sendo apresentado aos poucos para nós leitores. Mas se tem uma coisa que fica clara desde os primeiros capítulos é que Satoru Gojo e Hyumen Sukuna são o indiscutível pináculo de força da feitiçaria. De um lado temos o Rei das Maldições, que há 1000 anos obliterou sozinho o desafio conjunto dos feiticeiros mais fortes da Era de Ouro. Do outro, o feiticeiro que ao nascer abalou o equilíbrio do próprio mundo, sendo o primeiro usuário em séculos de ambos o Ilimitado e os Seis Olhos. E desde a primeira interação entre eles, ficou claro que os dois seriam oponentes mortais. Mas e se a situação fosse outra? E se Sukuna decidisse tentar usar Satoru Gojo como seu receptáculo? Algo tão absurdo assim seria sequer possível? E o que aconteceria com o mundo de Jujutsu Kaisen caso um fenômeno como esse acontecesse? Será que existiria sequer alguma esperança para o mundo ter que lidar com o feiticeiro mais forte da história no corpo do feiticeiro mais forte da Era Moderna? Se você quer saber como seria ver o Sukuna dentro de Satoru Gojo e se o Gojo aguentaria os 20 dedos do Sukuna dentro dele, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então tirem as crianças da sala. Como sempre, tire o dedo do Sukuna lá daquele lugar e clique no botão do like para impulsionar esse vídeo. Lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo para ajudar ainda mais na expansão do domínio desse canal e ativa o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo de Jujutsu for lançado aqui no canal, beleza? Vamos lá então, acho que nada mais justo do que começar analisando se isso sequer seria possível. Logo no capítulo 1, Megumi diz que as chances do Yuji sobreviver após ingerir o dedo do Sukuna era de 1 em 1 milhão. Eu acho que a gente não precisa levar esses números ao pé da letra, já que Jujutsu é especialista em usar números muito pequenos para mostrar que algo é muito difícil, como é o caso dos 0,00001 segundo do Flash Negro. O ponto é, pessoas capazes de servirem de receptáculo são raríssimas, e essa é uma informação muito importante que vocês precisam gravar a partir de agora. Ao final de Shibuya, Kenjaku teve que usar a transfiguração inerte, a habilidade inata do Mahito, em todas as pessoas que ele forçou a ingerir objetos amaldiçoados antes de tirar os selos deles, já que caso contrário elas morreriam apesar de já serem minimamente predispostas a suportarem esse peso. E o caso do Itadori é similar ao dessas pessoas. Ele já nasceu com a capacidade plena de ser o receptáculo do Sukuna, mas o seu nascimento, as circunstâncias de como ele foi criado, é envolto em mistérios. Para aqueles que só acompanham o anime, pode ser que isso seja uma surpresa, já que só foi subentendido, mas o Kenjaku utilizou o corpo da mãe do Itadori, assim como ele fez com o corpo do Geto. Kenjaku, na sua luta contra o Choso, diz que Yuji já havia cumprido seu papel, que era dele ser um receptáculo. Com isso, fica claro que a capacidade do Yuji de ser um receptáculo surgiu de alguma maquinação do Kenjaku ainda não revelada, inclusive depois do seu fim? Seja ela apenas selecionamento genético, alterações mais diretas no seu DNA ou uma combinação das duas coisas. A questão é, Itadori é um receptáculo artificial criado com esse propósito e não o 1 em 1 milhão citado pelo Megumi, e por ironia do destino, aquele que melhor se enquadraria nessa estatística seria o próprio Megumi, mesmo que ele ainda não soubesse e que veio a acontecer depois. Desde o arco do centro de detenção, Sukuna mostrava grande interesse no herdeiro das 10 sombras, mesmo que não soubéssemos exatamente o motivo daquilo. Porém, num dos pontos mais críticos da trama, descobrimos que o que Sukuna queria era utilizar o garoto como um receptáculo. Ao fim de sua luta contra o Sukuna lá no comecinho, no capítulo 9, Megumi começa a invocar uma Horaga e mesmo sem finalizar, Sukuna consegue abstrair daquele súbito pico de energia o potencial absurdo das 10 sombras. Além disso, ele também nota a capacidade do Megumi de agir como seu receptáculo. Foi nesse momento que Sukuna coloca Megumi na sua mira. E entendendo essa questão dos receptáculos, não fica muito difícil concluir que o Gojo não conseguiria servir de receptáculo para o Sukuna. A questão nunca foi força, e sim compatibilidade. Por mais que o Gojo seja o pináculo de tudo que envolve Jujutsu nessa era moderna, seja em quantidade de energia ou em uma genética abençoada, não tem como a gente saber se ele sequer aguentaria o Sukuna dentro dele. Sukuna viu de perto o Gojo em ação diversas vezes, seja no primeiro confronto entre eles dois, ou assistindo todo o acontecimento através da visão do Yuji, mas mesmo assim, ele nunca expressou qualquer intenção que não fosse a de matar o mais forte dos tempos modernos.
Mas ainda assim, um possível contraponto a isso é que pode ser que fosse difícil demais para o Sukuna criar uma situação favorável para ele sequer trocar para o corpo do Gojo, quiçá assumir controle pleno do corpo, então por isso que o Sukuna nem considerou a possibilidade, mas a primeira opção da compatibilidade ainda me parece mais provável do que essa. Mas obviamente pro vídeo não acabar aqui, né, tão curto assim, vamos considerar que o Gojo não morreria ao ter o dedo do Sukuna dentro do seu corpo. Nesse caso, o Rei das Maldições ainda teria um problema sério pela frente. Como ele iria tomar o controle do corpo? Ao trocar de receptáculo, Sukuna explica que ele esperou o momento que a alma do Megumi estivesse despedaçada para que o garoto não o suprimisse assim como o Yuji. Porém, mesmo realizando a troca no momento de maior fragilidade do Megumi, o garoto ainda era capaz de suprimir muito a liberação de energia do Sukuna, que estimou naquele momento não conseguir usar nem 10% da sua liberação máxima. O controle físico do corpo não estava sendo contestado, o Megumi perdeu completamente o controle do corpo para o Sukuna, mas é evidente que mesmo uma alma despedaçada como a do Megumi naquele momento conseguia resistir bastante. Na verdade, só um pequeniníssimo adendo aqui, o Megumi ele até consegue frear um pouquinho o corpo do Sukuna, né, o próprio corpo, né, quando o Sukuna invadiu o corpo dele naquele momento, mas foi uma coisa muito sutil e muito pequena que logo depois se perdeu completamente. Após a troca, Sukuna ainda faria um ritual de imersão em energia negativa e ainda depois mataria a feiticeira Yorozu, que havia possuído o corpo da irmã do garoto, para afundar de vez a alma do Megumi no desespero completo e tirar a sua vontade de viver, garantindo finalmente controle pleno do corpo. Já no caso de Satoru Gojo, a ideia de quebrar o seu mental a esse nível soa impossível. Considerando o Gojo já adulto, o seu momento de maior desestabilização emocional ocorreu ao ver o corpo de Geto em Shibuya, o que durou alguns míseros segundos, e depois, mesmo sendo selado no local em que o tempo não passava, Gojo não sofreu nenhum impacto psicológico, mesmo admitindo que a experiência foi sim horrível. Então, baseado nas experiências do Sukuna com o Itadori e o Megumi, me parece que o cabo de guerra entre o dono original do corpo e o objeto tentando encarnar nesse corpo, no caso o Megumi, é mais forte do lado do dono original daquele corpo. Ou seja, mesmo que por um milagre o Gojo não morresse, com o Sukuna entrando ele dentro dele, seria virtualmente impossível o Sukuna obter o controle pleno do corpo do Gojo. Outra possibilidade que vale comentar seria uma relação de simbiose em que o Gojo e o Sukuna por acaso decidissem cooperar um com o outro estando no mesmo corpo, assim como aconteceu com o Anjo e a Hana. Explicando pra vocês, o Anjo é um feiticeiro reencarnado de 1000 anos atrás, contemporâneo de Sukuna, mas como ele é contra a reencarnação por uma questão de crenças pessoais dele, já que isso resulta na morte da consciência do receptáculo, ele decidiu criar uma relação simbiótica com a Hana ao invés de simplesmente tomar o seu corpo. Analisando de maneira fria, essa relação simbiótica tem o potencial de ser muito superior à relação normal entre o receptáculo e o feiticeiro reencarnado. Ao invés de uma das almas suprimir e neutralizar a outra, as duas se ajudam enquanto o controle físico do corpo permanece com o dono original. Graças a essa relação, Hana fica inconsciente por muito menos tempo ao ser nocauteada, já que o anjo age ativamente para trazer ela de volta. Porém, por outro lado, isso também acaba sendo um problema, já que a Hana, ela não tem experiência como feiticeira e é muito ingênua, fazendo com que ela não seja resoluta e caia facilmente em truques baratos que manipulem os seus sentimentos, o que quase fez ela ser morta pelo Sukuna logo depois dele ter tomado o corpo do Megumi. Mas agora imaginem uma relação de simbiose como essa entre Satoru Gojo e Sukuna. Claro que, né, na prática é impossível que o Sukuna ajude alguém que não ele mesmo, ainda mais dessa forma, e ainda mais impossível que o próprio Gojo aceite essa situação, tanto pelo orgulho dos dois mais fortes, quanto pelo completo desalinhamento de ideais. Ainda assim, é algo interessante de se imaginar. Vamos lá. A única limitação do Gojo, se é que dá pra chamar assim, é que ele não aparenta manjar muito de almas, o que não é o caso do Sukuna, que consegue livremente dividir a sua alma e tem entendimento pleno do assunto, tanto pela experiência de ser transformado em objetos amaldiçoados no passado, quanto pela sua experiência dividindo um corpo.
Além dessa experiência que poderia ser compartilhada e usada em batalha, Sukuna também consegue expandir o seu domínio sem o uso de uma barreira, arte considerada divina e que só foi replicada até hoje pelo feiticeiro milenar Kenjaku. Então imagina um vazio ilimitado, sim, a expansão de domínio do Satoru Gojo com uma área de 200 metros e sendo manifestado sem o uso de uma barreira, meu amigo. Salve-se quem puder. Porém, a gente precisa lembrar que a gente está falando de Satoru Gojo, ele já possui a melhor percepção de energia da obra e provavelmente a técnica mais poderosa. Mesmo recebendo a ajuda do Sukuna, o nível não aumentaria muito mais do que já temos na realidade. Então vamos falar da ideia que mais chama atenção aqui para esse vídeo. Sukuna com pleno controle do corpo do Gojo. Quais poderes poderiam ser somados com esses dois juntos e o que aconteceria com a sociedade Jujutsu? Para isso a gente vai ter que desconsiderar os diversos contrapontos que eu mesmo levantei ao longo desse vídeo e partir dos seguintes pressupostos. Primeiro, Sukuna conseguiu fazer o Gojo ingerir um dedo. Segundo, Gojo é compatível e não morreu. E terceiro, Sukuna conseguiu, independentemente do meio, ganhar controle absoluto do corpo do Gojo, assim como ele fez com o Megumi. Uma coisa, galera, é óbvia. Esse talvez seja o cenário, seria, no caso, o cenário hipotético mais catastrófico possível pro mundo de Jujutsu Kaisen. Em toda a sua vida, Sukuna até então só experienciou o nervosismo uma única vez, que foi no auge da sua luta contra Gojo. Dispensa dizer também que esse foi o momento em que o Sukuna esteve mais perto da sua derrota, enquanto a posterior resistência apresentada por Yuji e companhia só foi possível graças aos efeitos dessa luta. Sukuna é um gênio absoluto quando o assunto é Jujutsu, sejam barreiras ou técnicas inatas, Sukuna tira proveito máximo de tudo no seu arsenal. O próprio Gojo se surpreende com o dom de Sukuna por algumas vezes durante a luta, como quando ele usa a água do elefante máximo sem invocá-lo, dizendo que isso exigiria um talento tão grande quanto o dele. Sukuna também é um mestre em adaptação. No segundo embate de domínios entre os dois mais fortes, Gojo nota que além de usar amplificação e expansão de domínio simultaneamente, Sukuna estava aos poucos aumentando a sua liberação de energia e deixando a ativação da amplificação mais eficiente. Basicamente, ele estava se adaptando. Não foi só o Mahoraga que se adaptou nessa batalha. Mas se pegarmos técnica por técnica, o ilimitado do Gojo em combinação com os 6 olhos é muito superior e continua sendo muito superior à técnica inata, ainda não nomeada do Sukuna. Muitas vezes não temos essa sensação porque Sukuna faz o básico extremamente bem e é muito versátil também, né? Mas se compararmos o acerto garantido do Santuário Malevolente com o acerto garantido do Vazio Ilimitado, fica claro como o Ilimitado é uma técnica de calibre superior. Claro que essa análise pode muito bem mudar quando tivermos a revelação formal e oficial da técnica inata do Sukuna, mas eu acho difícil, uma vez que ficaria mais complicado justificar todos os riscos tomados pelo Sukuna para ele usar as 10 sombras na luta contra o Gojo. O ponto é, Sukuna consegue se colocar no degrau do Gojo mesmo sem ser abençoado com uma técnica hereditária e os 6 olhos. Agora falando dos 6 olhos, esse é outro grande diferencial do Gojo. Sukuna provavelmente possui uma reserva de energia maior, mas é inegável que quando o assunto é eficiência, um usuário de 6 olhos é imbatível. A perda de energia ao usar técnicas é tão baixa que na prática é como se um usuário dos 6 olhos possuísse energia infinita. Isso sem falar da percepção a nível nuclear de energia, o que gera uma percepção mais apurada em lutas. Agora, imaginem o que Sukuna seria capaz de fazer com ferramentas tão absurdas ao seu alcance. Apenas com o modelo oferecido pela adaptação do Mahoraga, Sukuna foi capaz de conseguir um feito que ele mesmo admite beirar o impossível: alterar a sua própria técnica de cortes para que o seu alvo fosse ampliado para o próprio espaço, criando um golpe indefensável mesmo pelo infinito de Satoru Gojo. É até difícil imaginar o que ele conseguiria inventar tendo acesso à visão perfeita oferecida pelos 6
6 olhos e a manipulação espacial do ilimitado. Dar os 6 olhos para alguém que nasceu sem essa característica inata deve ser o mesmo que dar a capacidade de enxergar a um cego, um verdadeiro mar de novas sensações e uma mudança total de percepção do mundo ao seu redor. Não é difícil imaginar também Sukuna criando variações novas para as técnicas do ilimitado que nem o Gojo nem os seus antepassados conseguiram, assim como em toda oportunidade ele tentou inovar o uso das 10 sombras. E como se já não bastasse, todo esse mar de novas experiências seriam traduzidas em usos ainda menos usuais para as próprias técnicas do Sukuna. Mas ainda assim, vale lembrar que não é possível usar duas técnicas inatas simultaneamente. Enquanto mantinha o Dharma Chakra do Mahoraga ativo para adaptação, Sukuna só possuía acesso aos cortes que estavam imbuídos no seu domínio. Então não seria possível combinar algum dos brilhos com um desmantelar, por exemplo, mas com os 6 olhos é diferente. Os 6 olhos não é uma técnica inata e sim uma característica hereditária. Então sim, o Sukuna poderia continuar usando a sua técnica inata própria junto da percepção aguçada dos 6 olhos. Por isso eu digo então com total certeza, Sukuna com controle do corpo do Gojo só perderia para o resto do elenco se ele mesmo quisesse. Yuta diz que caso não fossem as sequelas da luta do Sukuna contra o Gojo, Sukuna aniquilaria ele e o Yuji sem dar tempo para eles sequer ao menos se curarem. Todos os planos para derrotar Sukuna após a morte do Gojo só foram passíveis de tentativa porque ele estava absolutamente desgastado da primeira batalha. Agora imagine um Sukuna com acesso aos 6 olhos. O abismo é simplesmente grande demais. Não existe qualquer plano ou estratégia que diminua essa diferença. Mas o que eu disse de se ele quiser não foi da boca para fora. Sukuna obviamente não é do tipo que perderia por perder, mas ele gosta de se desafiar e de lutar contra oponentes poderosos. Não é difícil imaginar que ao invés de só demolir todos com zero esforço, ele lute de forma mais limitada para se divertir e passar o tempo, o que ainda não bastaria para que ele perdesse, mas ao menos teria alguma luta. Mas não tem como fugir. Sukuna, nessa realidade, com certeza obliteraria todos que fossem desafiá-lo de forma ainda mais brutal do que foi na era Heian e sem a dificuldade que ele estava tendo para ganhar dos desafiantes pós a luta contra Satoru Gojo. O homem seria, sem dúvidas, o rei das maldições e de todo o Japão. Resumindo então a cronologia desse vídeo, Sukuna não quis ou não conseguiria fazer o Gojo ingerir um dedo dele, Satoru Gojo provavelmente morreria ao ingerir um dedo do Sukuna por falta de compatibilidade, por mais contraintuitivo que isso pareça. Sukuna não conseguiria assumir o controle pleno do corpo do Gojo, por mais que isso também possa parecer contraintuitivo. Sukuna não conseguiria combinar sua técnica inata com a técnica inata do Gojo, mas ainda poderia usufruir dos 6 olhos, e nesse cenário hipotético, ninguém seria capaz de lidar com ele como era de se esperar. E eu ainda digo mais, com o Sukuna possuindo o corpo do Gojo e sendo um feiticeiro imortal, seria capaz de nunca mais vermos outro usuário dos 6 olhos aparecer no mundo novamente, pelo menos não até que o Sukuna fosse morto ou que ele decidisse se separar ou fosse separado do corpo do Gojo e o próprio Gojo viesse a morrer depois. Mas como eu expliquei nesse vídeo, um cenário como esse seria praticamente impossível de acontecer. O Sukuna precisaria de alguma forma obrigar o Gojo a ingerir os dedos do Sukuna, o corpo do Gojo precisaria ser compatível para que ele não acabasse morto depois de ingerir o primeiro dedo, e o Sukuna precisaria conseguir dominar por completo o corpo do Gojo. 3 cenários virtualmente impossíveis. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, lembra mais uma vez de deixar aquele like aí embaixo para ajudar a impulsionar ainda mais esse vídeo. Lembra de conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, e caso você queira assistir agora o meu resumão completo entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna, esse vídeo vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!